Ok. Então, bom dia a todos. Como combinado, hoje nós teremos a aula para esclarecer os conteúdos da aula 6, 7 e 8, tá? Lembrando que estamos na disciplina de intercorrências clínicas, ok? Falando um pouquinho aí de afecções de cada sistema. Então, na aula 6, nós estávamos, foi uma aula direcionada, falando um pouco sobre algumas afecções ainda do sistema cardiovascular e também do sistema hematológico, ok? E aí fizemos a nossa revisãozinha, né, da anatomia aí, como você já tiveram a anatomia, né? Então é apenas uma revisão. E falamos aí sobre flebite, trombose e varizes. E eu pedi para vocês definirem esses termos, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é flebite? Alguém fez essa pergunta? Alguém respondeu? Tá abençoando de uma forma, né? Pode falar, Mariana. Fique com Deus também, um abraço, bom dia aí. Ó, eu coloquei assim, trombose é quando se forma um coágulo de sangue no interior do vaso sanguíneo. Flebite é uma inflamação na veia e varizes são várias superfícies anormalmente dilatadas e provocadas por incompetência venosa. Exatamente, tá? Então, e temos uma situação que pode acontecer, que é a junção da trombose e da flebite, que é a tromboflebite, que é quando ocorre, além da formação do coágulo dentro desse vaso, ocorre também esse processo inflamatório, né, da flebite, tá? Então, a flebite é algo que pode acontecer numa má higienização, né, de alguma lesão, a manipulação incorreta, falta de higiene também, de um acesso venoso, ou quando se administra uma medicação por meios, né, por via endovenosa, uma medicação muito concentrada, agressiva para essa veia, e aí pode acontecer essa flebite também, ok? A trombose e a varizes, muitas das vezes está correlacionada já com problema de má circulação, né? Podendo ser esse problema até mesmo hereditário, ou uso prolongado aí de algumas medicações, hereditariedade, né? Trabalho onde exige que você fica muito tempo numa única posição, né? Pode estar correlacionado com essas outras duas situações aí, que é a trombose e as varizes, né? Obviamente que a trombose é uma situação bem preocupante, né? E exige aí intervenção médica, uso de anticoagulante, né? Porque se essa trombose ela tá ali obstruindo aquele vaso e nada for feito, a pessoa pode perder aquele membro, né? Porque entende o quê? Que tá lá o vaso, existe um trombo obstruindo esse vaso. Daquela porção em diante, aquele membro não está recebendo suprimento sanguíneo como deveria. Então, ele pode necrosar, entrar num processo aí de morte tecidual, ok? A segunda pergunta é o que é hemofilia, né? E aí essa eu vou responder para vocês, tá? Então, hemofilia é o quê? É um problema também aí do sistema hematológico, aonde essa pessoa ela não produz eficientemente o processo de coagulação, né? Então, se vocês forem dar uma olhada, dar uma pesquisada, acredito que a gente já comentou um pouco isso também, o processo de coagulação, ele se forma etapa pós etapa, né? É dessa forma que acontece aí a coagulação, né? Então, é fator ativando outros fatores, até que, por fim, nós temos a coagulação, né? E no caso da hemofilia, essa pessoa, ela não tem um desses fatores, né? Então, é onde
esse processo de coagulação, ele é incompleto, né? Ou a pessoa literalmente não consegue finalizar esse processo de coagulação, né, o organismo dessa pessoa, ou de fato demora por demais, né? Então, considerando que o processo de coagulação é um processo onde o organismo ele tenta reparar aquela hemorragia que está acontecendo, porque você se lesionou, se machucou e tudo mais, né? O corpo não tem essa ação, né? Já de controlar aquela hemorragia, né? Então, a pessoa ela pode ir sangrando, vamos se dizer aí, até realmente perder uma quantidade considerável de sangue, entrar num quadro de choque, né? Que é o que pode acontecer, né? Nós observamos que é uma doença que muitas das vezes ela já é diagnosticada na infância, né? Por conta, muitas das vezes, pequenas pancadinhas já cria aquela mancha roxa e aí vai investigar e observa aí a doença, né? Esse diagnóstico aí. É uma doença muito mais frequente nos homens do que nas mulheres, tá? Tudo bem até aí? Entenderam essa questão da hemofilia? A outra questão importante nesse caso é quando, imagine uma mãe, criança, que cai a todo momento e tem um filho com hemofilia. Literalmente viver, né? Querer colocar essa criança dentro de uma bolha, né? E também outro cuidado que tem é preparar, treinar, né? O responsável, o próprio paciente, para as doses emergenciais, né? Que ele vai ter lá na casa dele, uma dose emergencial, caso houver aí um trauma, uma lesão, tem que administrar, né? Para que esse coágulo possa formar e aí controlar essa hemorragia, esse sangramento, ok? Tudo bem até aí? Bom, Sim. Beleza. Continuando aí, a terceira pergunta foi, eu pedi para vocês pesquisarem. E até vou falar para vocês para pesquisarem outro tipo de anemia, né? Vocês podem anotar aí, que é a anemia megaloblástica, né? Nós falamos da anemia ferropriva, né, por deficiência de ferro, e falamos da anemia por deficiência da vitamina B12, né? E aí eu pedi para vocês pesquisarem a anemia falciforme e tem a outro tipo de anemia, que é a anemia megaloblástica, tá? E na anemia falciforme, como visto aí, se vocês pesquisaram, vocês viram que é uma anemia com uma deficiência no formato da hemácia, né? Onde a hemácia desses pacientes, né, com anemia falciforme, tem o formato de foice, né? Por isso o nome, né? Então, esse paciente, ele vai sofrer as consequências. Pode falar, quem quer falar? Eu peguei isso aí. Não entendi. Você quer falar alguma coisa, Miriam? Não. Então, tá. Então, o formato de foice que as hemácias têm é basicamente isso, né? A hemácia normal, ela é assim, redondinha. E os pacientes que têm a anemia falciforme é onde a hemácia tem essa característica de foice, né? E, de certa forma, gente, para entender, né, todo o desfecho dessa situação, a gente tem que saber qual que é a função da hemácia, né? A gente já comentou isso também. Então, a principal função da hemácia é servir de meio de transporte para as moléculas de oxigênio, né? Então, as moléculas de oxigênio, elas vão se aderir às hemácias, né? As moléculas de oxigênio,
e aí vão seguir aí, vamos entender assim, até os tecidos, né? Então, a hemácia vai servir como um meio de transporte. E tendo essa hemácia com esse formato, esse transporte vai ficar deficiente, né? Então, aí já é uma situação ainda mais complicada para esse paciente. Entenderam? Tudo bem até aí? Tudo bem. Certo? E aí eu perguntei, né, os sintomas para o paciente que tem essa anemia, né? Então, o paciente que tem essa anemia, ele vai sofrer assim, a principal crise deles vai ser crises dolorosas, né? Então, onde o paciente vai sofrer com isso, com essas dores, principalmente nas articulações, dores musculares, né? Pode variar de pessoa para pessoa, né? Pode variar de pessoa para pessoa. Então, vai depender mesmo o grau de cada um. Vai ser uma questão bem individual, mas as crises dolorosas é as que mais são evidenciadas. Essa pessoa pode ter infecções e demorar para cicatrizar, para curar, lesões que também pode demorar para cicatrizar, pode ter aí infecções persistentes, né? Então, infecções respiratórias, infecções de urina, infecções pulmonares, né? Então, a pessoa que vai sempre tratar o quê? O que ela tiver de intercorrência, né? Então, as dores, tratar as dores, é a pessoa que vai viver o resto da vida sobre acompanhamento médico, ok? Tudo bem até aí? Ok, tudo bem. Muito bom. E isso era o nosso conteúdo da aula 6, né? A aula 7, cadê? Seria sobre doenças do sistema digestório, né? E aí a primeira pergunta foi: defina gastrite e úlcera péptica, né? E aí nós também fizemos a nossa revisãozinha, né, dos componentes, né, dos órgãos aí e as funções de cada um no sistema digestório, né? Para poder entender um pouquinho dessas patologias aí. E aí nós falamos de gastrite, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é gastrite? Fez essa, Priscila, Manu, respondeu essa? Essa não, Luana. Não. Manu, Mariana? Eu fiz. Então diga aí para mim o que é gastrite, Mariana. Ó, gastrite é a inflamação do revestimento mucoso do estômago. A Inflamação. mucosa do estômago. Pode. A mucosa do estômago oferece resistência à irritação e normalmente pode suportar elevado conteúdo ácido. No entanto, pode irritar-se e inflamar-se por diferentes motivos. Isso mesmo. Então, veja só. A gastrite é exatamente inflamação do tecido do estômago. Esse tecido, ele tende, não que ele tende a suportar a acidez, o que acontece é que o nosso estômago tem uma espécie de um muco, né, de uma secreção que protege esse tecido, né? E por alguns motivos que nós vimos aí, né, que no caso já seria as causas, vamos dizer assim, né, a pergunta 2, que seria alimentações inadequadas, alimentação muito ácida, a pessoa comer muito rápido, né? Faz com que esse muco se desgaste e deixando exposto esse tecido do estômago, né? E aí esse tecido do estômago fica em contato direto com o suco gástrico e aí essa acidez pode gerar essa inflamação,
né? E quando isso não é cuidado, tratado, resolvido, é aonde pode surgir as úlceras, que é a úlcera péptica, né? Que é a lesãozinha muito característica, ela é bem redondinha ou ovalzinha, né? Que acontece, né? Se isso não for resolvido, pode gerar um câncer, né? Então, cicatriza, dali pouco tempo depois volta de novo essa úlcera e fica nessa coisa. E vem a questão da outra causa também, que é a bactéria H. pylori, que é aquela bactéria que se aloja no estômago, né? Por algum meio ela consegue chegar no estômago e lá ela fica, que é o lugar preferido dela, né? Que é uma das causas também da gastrite e da úlcera péptica. Então, aquilo tem que ser resolvido e resolvido por definitivo, entendeu? Então, a definição de gastrite, como a Mariana me ajudou, e a úlcera é essa. Então, a gastrite é a inflamação e a úlcera é a lesão, né? Ali no tecido do estômago, tá? E as causas, como nós falamos aí também, né? Pessoas que não se alimentam, aí tem pessoas muito teimosas que têm as crises de dores, né? Porque o principal sintoma, os sintomas dessas patologias são as dores estomacais, queimação e tudo mais. E ainda assim, depois que cuida, tem barulho aí. Depois que cuida daquela crise dolorosa, poucos dias depois está fazendo tudo errado de novo, né? E aí é onde mora o perigo, ok? Tudo bem até aí? Luana, tem uma pergunta. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Luana, essa bactéria H. pylori, ela é 100% resolvida com a ajuda médica? Porque Sim. já ouvi casos que ela vai, volta. Então, a pessoa tem que cuidar. O tratamento é medicamentoso, né? O tratamento é medicamentoso, se faz o tratamento, depois se faz o exame de novo para saber se a H. pylori ela já não está mais presente. Entendi. Entendeu? O que é o tratamento, né? Então, o tratamento se baseia em remover as causas, no caso aí, os alimentos, né? Tem uma causa também muito evidente em alguns casos, que é estresse, né? Que é a gastrite por estresse, né? Tem pessoas que falam gastrite nervosa e tal, que é quando a pessoa fica muito nervosa, estressada e tal, ataca o estômago, né? Então, o certo é o quê? Remover os fatores predisponentes, né? Os fatores que estão ocasionando essas intercorrências aí. Esse é o correto, né? E aí depois vem com os medicamentos, antiácidos, os protetores gástricos, né? Para que o estômago possa, vamos dizer assim, trabalhar o menos possível, para que ele consiga se recuperar e cicatrizar e se recuperar dessa infecção e dessa lesão, né? Comida branda, né? Alimentação branda também, para que o estômago fique lá trabalhando o menos possível para se recuperar. E em alguns casos, né, no caso aí da úlcera, pode ser utilizado processo de biópsia, se o médico desconfiar, né, e ter aí uma indicativa de câncer, né? Então, através do exame de endoscopia, já se aproveita, faz a visualização e também já faz a retirada do tecido lá para análise laboratorial, né? E pode-se fazer também a queimação, né? A cauterização da lesão, principalmente se é uma lesão que está desenvolvendo aí hemorragia e tudo mais, difícil de controlar, ok? Tudo bem até aí? Tudo. A número 4, quais são os cuidados de enfermagem para esses pacientes, né? Então, de fato, está envolvendo o quê? A alimentação, né? Observar as crises,
se existe algum alimento específico que vai atacar, vamos dizer assim, né? Que vai ser o gatilho aí para as crises dolorosas, né? Orientar o paciente com relação à alimentação dele, né? Que é o grande fator aí para o surgimento aí dessas patologias, né? Então, basicamente, o cuidado de enfermagem vai se envolver nesse sentido, na questão da alimentação, né? Se é um paciente que está sentindo náuseas, vai ser até mesmo necessário observar essas eliminações, para saber se não está tendo vestígios de sangue nessas eliminações, porque uma úlcera, ela pode ser profunda o suficiente para gerar aí uma hemorragia grave. Então, é interessante também observar essas eliminações, tanto vômito como fezes, né? Para saber se realmente, se existe aí a presença dessas de sangue e tal, que daí a gente tem que ter uma preocupação ainda maior, né? Relacionada aí à questão da perda sanguínea, ok? Tudo bem até aí? Sim. Então, vamos para o próximo. Sim. Vamos para o próximo, que é o exercício de número 8, ainda falando de doenças do sistema digestório, né? E nós falamos de hemorragia digestiva, né? E aí eu pedi para vocês definirem hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Lembrando, gente, que dentro de um prontuário de um paciente, nós teremos as siglas. Hemorragia, não sei se vai hemorragia, acho que para vocês tem que vir para cá. Digestiva baixa, tá vendo? Hemorragia digestiva alta, né? Geralmente vai estar lá no prontuário essas siglas, né? HDB, HDA, nossa, o que é isso? Hemorragia digestiva baixa, hemorragia digestiva alta, tá? E aí, mas por que alta, por que baixa? Porque foi visto que o sangramento está sendo proveniente de determinado órgão, né? E quando se trata da alta, né, seria uma lesão, né, um sangramento proveniente do esôfago, do estômago ou do duodeno. E quando se trata da baixa, seria do intestino delgado, cólon, reto ou ânus, né? Então, proveniente desses locais, né? Geralmente, quando se trata da alta, a eliminação tende a sair por onde? Pelo vômito, pela boca. E quando se trata da baixa, sair através ali do ânus, junto com as fezes, ou sangramento livre mesmo pelo ânus, né? Mas pode acontecer em alguns casos do sangramento ser no duodeno, porém ele migrar e sair por baixo, tá bom? Então, mas o importante é vocês saberem o porquê de alta e o porquê de baixa, tá certo? E aí, nesse caso, né, quando se trata aí dos cuidados de enfermagem, principalmente, é muito importante que a enfermagem fique atento a essas eliminações, né? Porque o paciente pode perder quantidade suficiente de sangue e entrar no choque hipovolêmico, que é quando o organismo dele tem pouco sangue, né? E sabendo de tão quão é importante o sangue, o paciente vai começar a entrar em morte, em colapso, né? Que é a grande preocupação. Então, a enfermagem ela tem que ter essa sensibilidade de avaliar a quantidade de eliminação, a quantidade de sangue que está saindo, fazer essas anotações, se atentar ao risco e, se necessário, né, solicitar aí as avaliações dos profissionais pertinentes, porque o paciente que talvez vai precisar de reposição de volemia, né? Então, uma transfusão, né? Tem que encontrar a causa, o porquê desse sangramento para fazer o estancamento, né? Que é no caso do tratamento, né?
Se todas as formas de conseguir, de tentar a hemostasia, que é quando a gente consegue controlar o sangramento daquela lesão, não for suficiente, vai ter que ser feita aí uma cirurgia para saber a real situação da coisa, tá certo? Tudo bem até aí sobre hemorragia? Tudo bem. Ok. E aí, a número 2, eu pedi para vocês denominar quando o acúmulo de cálculo, quando há cálculo na vesícula e quando há cálculo nos ductos, né? Nos canais biliares, né? Então, quando nós temos cálculo na vesícula, nós temos o termo correto que chamamos de colelitíase. E quando temos cálculo nos ductos, nos canais biliares. Então, imagine aqui uma vesícula. Então, quando eu tenho dentro dela, é colelitíase, certo? Agora, quando eu tenho os cálculos no vaso, né, no canal que faz a ligação com ela, nós temos o colelitíase, né? É o termo correto, tá certo? Também tá na aula aí que eu passei para vocês, ok? Tudo bem até aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Luana. Então tá. Sim. Aí eu perguntei para vocês o que é colecistite. É a inflamação do tecido da vesícula, né? Então, com certeza, quando há acúmulo de cálculo dentro da vesícula, com certeza vai estar também acontecendo a inflamação desse tecido, né? Igual tem lá na imagem, no desenho que eu coloquei para vocês. Uma imagem de uma vesícula saudável e outra com cálculos, né? E aquele tecido dela ali totalmente com processo inflamatório, né? Que é a colecistite, né? Nesse caso tem que ser removido, né? Geralmente tenta fazer aí vamos dizer assim, a trituração dessas pedras, mas na maioria das vezes o tratamento mais eficiente é a retirada dessa vesícula, né? Por completo aí, também na atenção aí dela não romper, né? E esses cálculos extravasar aí por toda a cavidade peritoneal, né? A vesícula tem uma função muito inespecífica, né? Que é somente armazenar bile, né? Mas quem produz a bile é o fígado, né? Então, ela só serve para armazenar. Quando tira a vesícula, a pessoa muitas das vezes não sente nada depois, não vai sofrer, não vai precisar alterar sua alimentação. É óbvio que quanto a pessoa que também não tem mais a vesícula, tem que maneirar em alimentos com índice de gordura, né? Isso é fato. Então, é o que ela vai precisar fazer, ok? E a número 4, que é os sintomas característicos da apendicite, né? E aí a gente falou náuseas, vômito, né? Porém, a gente sabemos que esses sintomas é algo que também surge, né? Em outras coisas também, né? Em outras alterações, né? Em outros sintomas. Porém, a dor na dor e região de crista ilíaca inferior direito, né, que está na aula. Isso é o grande ponto-chave da apendicite, né, que é a dor na região inferior, a gente fala, né, no quadrante inferior, quadrante abdominal inferior direito, né, que é aonde a dor ela está localizada, que é a dor da apendicite. Geralmente, basta o paciente chegar com esse diagnóstico, né, de dor, né? Lembrando que a vesícula também tende a doer também, né, nas suas crises. Mas falando que é nessa região, geralmente o médico faz o quê? Ele apalpa.
Quando ele aperta, na hora que ele solta, o paciente sente como se fosse uma agulhada. Ele tende a ter aquele pico de dor. Então, já é o 90% certeza de ser apendicite. Aí, muitas das vezes, se solicita um exame por imagem, somente para confirmar. E, nesse caso, a cirurgia, ela é a forma de tratar, né? Já se faz a cirurgia, já no cuidado para que essa apêndice não piore e não tende a romper, porque se ela romper todo aquele conteúdo inflamatório, infeccioso, pode se espalhar na cavidade peritoneal e desenvolver aí nessa pessoa aí a peritonite, né? Que é quando essa infecção toma um espaço ainda maior, podendo se tornar uma infecção generalizada. Né, que é os casos aí onde a apendicite, quando ela é diagnosticada muito tardiamente, e aí às vezes é muito tarde, né, porque já aconteceu isso, ok? Dúvidas aí, pessoal, que ficou aí esses sistemas? Alguma dúvida? Não. Muito bem. Não. Perfeito. E para alegria, não sei se para alegria de vocês, a partir de hoje vocês também estão de férias. Sério? Meu Deus, Então vocês tratam de colocar as atividades. Eu te contei as férias, Ana. Oi? Mas até quando as férias? Vai ser o quê? Um mês? Dá para ver aí? É até o dia 24. É só 2 semanas. Vamos com calma, né, Fia? Que pouquinho. Mediante aí a supervisão, né, de ensino e tal, a gente decidiu seguir o calendário ao pé da letra. Então, entrando hoje de recessos, retornando aí dia 24, tá bom? Tá bom. Tá certo? E aí Tá tem bom. que enviar todos os exercícios rápido, né? Não entendi. Aí tem que enviar todos os exercícios pendentes rápido, né? Exatamente. Agora vai ter tempo suficiente, porque vai ter 2 semanas aí que eu não vou encaminhar nada. Então, é o tempo para que vocês possam encaminhar e deixar tudo em ordem em dia. Para quando sair o dia 24, a gente só seguir aí e finalizar o sistema, a intercorrências clínicas. Tá bom. Tá bom. Tá bom, meninos? Ô, Luana, Oi. questão das aulas presenciais, tem uma data definitiva? É aquela data lá que você falou? Então, Mudou nós alguma coisa? estamos na expectativa de que aquilo que o Dória colocou, né, que é dia 8 de setembro, se concretize, né? Porque tem aqueles adendos anteriores, que é a região tá na fase amarela e tal, né? Então, vamos torcer para que tudo se mantenha. E aí, antes disso, não vai ser. Isso eu tenho certeza. Tá bom. Felizmente. Entendido. Tá bom? Tá ótimo. Um beijo para todos. Um beijo, Luana. pro. Tchau. Boas Ei. férias. Tchau, Ana. Boas férias dentro de casa, viu? Pode Obrigada. deixar. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Beijo. Opa.